Quinto dia dos 33 da nossa preparação para a consagração à Santíssima Virgem. Hoje nós vamos ler do número 47 ao 54. Seguindo o número 47. Disse que isso aconteceria, especialmente no fim do mundo e em breve, porque o Altíssimo e sua Santa Mãe projetam suscitar santos tão sublimes que excedam em santidade a maior parte dos outros santos, quanto os cedros do Líbano excedem os pequenos arbustos. Assim foi revelado a uma alma santa cuja vida foi escrita por Derente. Estas almas grandes, cheias de graça e de zelo, serão escolhidas por Deus para que combatam os seus inimigos que rugirão de todos os lados. Terão uma devoção especial à Virgem e serão inspiradas pela sua luz, nutridas do seu alimento, conduzidas pelo seu espírito, sustentadas pelo seu braço e guardadas sob a sua proteção, de modo que hão de combater com uma das mãos e edificar com a outra. Com uma, combaterão, derrubarão, esmagarão os heréticos com as suas heresias, os cismáticos com seus cismas, os idólatras com a sua idolatria e os pecadores com as suas impiedades. Com a outra mão edificarão o templo do verdadeiro Salomão e a mística cidade de Deus, ou seja, Maria Santíssima, que pelos santos padres foi chamada Templo de Salomão e Cidade de Deus. Com suas palavras e exemplos, a todos levarão a verdadeira devoção a Nossa Senhora. Isto irá atrair-lhes ódio de muitos, mas também lhes trará muitas vitórias e muita glória para só Deus. Isto revelou Deus a São Vicente Ferrer, grande apóstolo do seu tempo, que claramente veio a exprimi-lo numa de suas obras. É o que o Espírito Santo parece ter predito no Salmo. Que se saiba que Deus é quem domina em Israel até os confins da terra. Regressam todas as noites, latindo como cães, e percorrem a cidade. Vagueiam em busca de alimento. Esta cidade, em torno à qual os homens vaguearão no fim do mundo, para se converterem e saciarem a sua fome de justiça, é Maria, a quem o Espírito Santo chama Cidade de Deus. Capítulo 3. Maria nos últimos tempos da Igreja. Primeiro, Maria e os últimos tempos. A salvação do mundo começou por Maria. É por ela que se deve consumar. Na primeira vinda de Jesus Cristo, Maria quase não se manifestou a fim de que os homens, ainda pouco instruídos e esclarecidos sobre a pessoa de seu filho, não se afastassem da verdade, apegando-se demasiado sensível e grosseiramente a ela. Se a Virgem fosse conhecida, é provável que isso tivesse acontecido por causa dos encantos maravilhosos que o Altíssimo lhe tinha concedido, mesmo exteriormente. Isso é tão real que levou São Dionísio Areopagita a testemunhar com seus escritos que quando a viu, a teria tomado por uma divindade, devido aos seus secretos atrativos e à sua beleza incomparável. Se a fé, em que estava bem enraizado, não lhe tivesse garantido o contrário. Mas na segunda vinda de Jesus Cristo, Maria deve ser conhecida e revelada pelo Espírito Santo. Através dela fará conhecer, amar e servir Jesus Cristo, uma vez que já não subsistem as razões que o levaram a ocultar durante a vida a sua esposa e a revelá-la só muito pouco após a pregação do Evangelho. Mas nestes derradeiros tempos, Deus quer, portanto, revelar e manifestar Maria, a obra-prima das suas mãos. Primeiro, porque ela se escondeu neste mundo e se colocou mais abaixo que o pó, pela sua profunda humildade, tendo obtido de Deus e de seus apóstolos e evangelistas que não fosse manifestada. Segundo, porque ela é a obra-prima saída das mãos de Deus, quer por ordem da graça, quer na ordem da glória. E Deus quer ser louvado e glorificado no mundo pelos homens através dela. Terceiro, porque é a aurora que precede e anuncia o sol de justiça que é Jesus Cristo. Por isso deve ser conhecida e revelada para que Jesus Cristo também o seja. Quarto, porque sendo ela o caminho por onde Jesus Cristo veio a nós na primeira vez, o será ainda quando vier na segunda,
embora de maneira diversa. Quinto, porque é o meio seguro e o caminho reto e imaculado para ir a Jesus Cristo e para o encontrar com perfeição. É por ela que o devem encontrar as almas chamadas a brilhar em santidade. Aquele que achar Maria achará a vida, isto é, encontrará Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Mas não a pode achar quem não a procura. Não pode procurá-la quem a não conhecer, pois não se busca nem se deseja algo desconhecido. É, pois, necessário que Maria seja conhecida mais do que nunca, para maior conhecimento e glória da Santíssima Trindade. Sexto, Maria deve brilhar mais do que nunca em misericórdia, em força e em graça nesses últimos tempos. Em misericórdia para conduzir e receber amorosamente os pobres pecadores e extraviados que se converterão e regressarão à Igreja Católica. Em força para se opor aos inimigos de Deus, aos idólatras, cismáticos, maometanos, judeus e ímpios e empedernidos, que se revoltarão terrivelmente para seduzir e fazer cair, por meio de promessas e ameaças, todos os que lhe forem contrários. E finalmente ela deve brilhar em graça, para animar e suster os valorosos soldados e fiéis servos de Jesus Cristo, que combaterão pelos seus interesses. Sétimo, por fim, deve ser terrível como um exército em ordem de batalha, para com o demônio e seus sequazes, sobretudo nestes últimos tempos, porque o demônio, sabendo que já lhe resta pouco tempo, menos do que nunca, para arrastar as almas à condenação, irá redobrar a cada dia os seus esforços e ataques. Suscitará quanto antes perseguições cruéis e armará ciladas terríveis aos servos fiéis e aos verdadeiros filhos de Maria, a quem conseguirá vencer muito mais dificilmente do que os outros. Maria e o combate dos últimos tempos. É sobretudo a estas últimas e cruéis perseguições do demônio que aumentarão dia a dia, até vir o reino do anticristo, que se deve referir à primeira e célebre profecia e maldição de Deus, proferida no paraíso terrestre contra a serpente. É conveniente explicá-la aqui para a glória da Santíssima Virgem, salvação dos seus filhos e confusão do demônio. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te esmagará a cabeça e tu armarás ciladas ao seu calcanhar. Desde o paraíso terrestre, embora Maria existisse ainda apenas na sua mente, Deus conferiu-lhe tanto ódio contra aquele maldito inimigo de Deus e deu-lhe tanta esperteza para descobrir a malícia daquela antiga serpente, tanta força para vencer, abater e esmagar aquele ímpio orgulhoso, que o demônio a teme não só mais que a todos os anjos e homens, mas de certa maneira até mais do que o próprio Deus. Não tanto porque a ira, o ódio e o poder de Deus não sejam infinitamente maiores do que os da Virgem Maria, cujas perfeições são limitadas, mas, porque Satanás, que é orgulhoso, sofre infinitamente mais por ser vencido e esmagado por uma pequena e humilde serva de Deus. E a humildade da Virgem o humilha mais do que o poder divino. 2. Porque Deus deu a Maria um poder tão grande contra os demônios que estes, por diversas ocasiões, foram obrigados a confessar, mesmo de mau grado e pela boca dos próprios possessos, de temerem mais um único de seus suspiros por alguma alma do que as orações de todos os santos, e temerem mais uma só ameaça sua contra eles do que todos os outros seus tormentos. O que Lúcifer perdeu por orgulho, Maria o ganhou pela sua humildade. O que Eva condenou e perdeu pela desobediência, Maria salvou obedecendo. Eva, ao obedecer à serpente, perdeu consigo todos os seus filhos e entregou-os ao poder do demônio. Maria, tendo sido perfeitamente fiel a Deus, salvou juntamente consigo todos os seus filhos e servos que consagrou ao Senhor. Deus não somente constituiu uma inimizade, mas inimizades. Uma entre Maria e o demônio e outra entre a descendência da Virgem e a descendência de Satanás. Isto quer dizer que Deus estabeleceu inimizades, antipatias e ódios secretos
entre os verdadeiros filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e escravos do demônio. Não podem se querer bem entre si e nem pode haver qualquer entendimento. Os filhos de Belial, os escravos de Satanás, os amigos do mundo, que é tudo a mesma coisa, sempre perseguiram e continuarão a perseguir mais do que nunca aqueles e aquelas que pertencem à Santíssima Virgem. Como um dia Caim e Esaú, figuras de réprobos, perseguiram os seus respectivos irmãos Abel e Jacó, figuras dos predestinados. Mas a humilde Maria alcançará sempre a vitória sobre aquele orgulhoso. E a vitória será tão grande que chegará a esmagar-lhe a cabeça. Fonte de seu orgulho, ela porá sempre a nu a sua malícia de serpente e porá a descoberto as suas tramas infernais. Dissipará seus conselhos e protegerá até o fim dos tempos seus fiéis servos contra a sua pata cruel. Mas o poder de Maria sobre todos os demônios brilhará particularmente nos últimos tempos, em que Satanás armará ciladas contra o seu calcanhar, ou seja, contra os humildes escravos e pobres filhos que ela suscitará para lhe fazer guerra. Eles serão pequenos e pobres na opinião do mundo, humilhados perante todos, calcados e perseguidos como o calcanhar o é em relação aos outros membros do corpo. Mas em contrapartida serão ricos da graça de Deus, que Maria lhes distribuirá abundantemente. Serão grandes e de elevada santidade diante de Deus, e superiores a toda criatura pelo seu zelo ardente. Estarão tão fortemente apoiados no socorro divino, que esmagarão com a humildade de seu calcanhar e em união a Maria, a cabeça do demônio, e farão triunfar Jesus Cristo. A leitura de hoje diz que o projeto de Deus e de Nossa Senhora para nós é fazer santos, nos fazer santos. O mundo prega uma ideia de santidade como se isso fosse algo impossível, como se a santidade só fosse possível para aqueles que já passaram. E hoje o tratado vem trazer isso para nós, que aqueles que se apegam a Nossa Senhora, que se servem da intercessão dela, alcançam mais facilmente essa santidade. E que essa santidade ela é possível sim, e é projeto de Deus e de Nossa Senhora para nós. A gente não pode deixar de sonhar com a possibilidade de que a gente seja santa. A gente não pode deixar de sonhar com o céu. A gente nasceu para ser santo. Outro ponto importante de hoje é que o livro diz que na mesma proporção em que Satanás foi orgulhoso, Nossa Senhora foi humilde. E é por isso que ela é tão temida, né? Uma mulher, um ser humano que venceu e alcançou o céu na posição em que ela está. O nosso mapa para alcançar o céu é a vida de Nossa Senhora. É possível ser santo, sendo humilde como ela, guardando silêncio como ela, pisando em cada passo que Maria pisou. Se nas situações da nossa vida a gente começar a analisar como Nossa Senhora agiria aqui, será que Nossa Senhora precisava ter a última palavra hoje? Será que Nossa Senhora, sabendo que tinha razão, ela precisava mostrar que ela tinha razão? Vamos ser humildes como Maria. O último ponto que eu quero dizer para vocês é: não se preocupem em ser grande na opinião dos homens, em ser famoso, em alcançar a glória. Na verdade, o que o livro acaba dizendo para nós hoje é que os filhos de Maria muitas vezes são pequenos na opinião dos outros. Muitas vezes são humildes, muitas vezes não têm o que o mundo aplaude. Mas o que nos preocupa é ser grandes na opinião de Deus, ser grandes na opinião de Nossa Senhora. Ninguém nunca ganhou tanta glória quanto ela. E mesmo assim ela foi a menor, pobre, muitas vezes não foi vista. Então, hoje eu quero chamar a atenção para vocês. Comecem a se preocupar mais com aquilo que Deus acha de vocês. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor, do Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou e ao Santo Espírito de Deus por infinitos séculos. Amém.
Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave estrela do mar. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, porta feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, o Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém.